Existe uma memória da cidade de Belém que está vinculada ao Ver-o-Peso, e hoje ele é considerado a maior feira aberta da América Latina. Isso não deve ser dispensável, essa classificação. Ele é um complexo tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico. Mairi dos Tupinambás, essa Belém cheia de cores, cheia de sabores, essa Belém verde, mas também complexa, diversa, essa Belém que esteve relacionada a uma formação antes mesmo dos portugueses, a Belém indígena, que se fez também com uma presença marcante dessas comunidades que estiveram aqui, que estavam aqui muito antes da chegada dos portugueses. Existe uma tradição de entender a formação de Belém a partir dessa ligação com os portugueses. Mas é interessante a gente pensar que, sem dúvida nenhuma, a lógica dos rios, e não somente aqui nessa região, mas os rios da Amazônia, eles tiveram um papel fundamental no processo de ocupação desse espaço. Muitas das áreas acabaram sendo percorridas pelos portugueses e por outras nações também, mas porque havia um uso desse espaço e as áreas nas quais esse uso já acontecia, elas foram também aproveitadas pelos portugueses. Quando a gente entende essa dinâmica da cidade de Belém e entende que ela estava de frente para o rio, isso sem dúvida nenhuma vai contribuir, porque aqui já havia uma produção, já havia um comércio também estabelecido ligado a essas comunidades indígenas. É complexo falar sobre a Amazônia, porque o que a gente entende como a Amazônia naquele contexto era um território mais amplo do que a gente possa pensar em termos de localização geográfica relacionado ao Pará, por exemplo. Quando a gente pensa a Amazônia nesse contexto, especialmente do século XVII, esse início dessa ocupação, o Maranhão era a sede da Amazônia, que era o antigo estado do Grão-Pará em Maranhão. A partir de 1621, você tinha o estado do Maranhão, que era essa área e que envolvia o Maranhão e aí o Pará, por conta da presença portuguesa, especialmente a partir da fundação de Belém, a partir de 1616, e era essa área que a gente chamava de Amazônia. Quando Belém é fundada, ela é fundada num contexto em que há uma dualidade, até certo ponto, relacionada à organização portuguesa, porque quando Belém é fundada, em 1616, eu estou no período da União Ibérica. Então, na verdade, quem governa esse território, ele estaria ligado ao Filipe II, que era o Filipe II da Espanha, que por uma série de situações ocorridas em Portugal, agora se afirmava como rei. Então, o território não era português em si, né? Ele era o que a gente pode chamar de um território luso-castelhano. Essa ligação
ela vai se estabelecendo ao longo do tempo. Os portugueses, logicamente, vão ocupando esse espaço, vão dominando essas populações locais, vão tentando, de fato, se estabelecer aqui. A presença indígena é fundamental também, porque em 1619, praticamente a fundação de Belém quase vai por água abaixo, porque a construção era muito incipiente. A própria ideia do forte do presépio, o nome é porque eles saem do Maranhão no dia do Natal, e a construção também parecia muito um presépio, muito rudimentar. Quando eles chegam aqui, apenas numa região próxima ao forte é que vai haver ali algumas construções que, segundo alguns autores, no século XVII não passavam de 500 moradores. Então era muito incipiente. E isso fez com que os próprios tupinambás organizassem uma revolta em 1619, liderados por um índio chamado Guaimaíba, outros dizem Guaimiaba, mas o que era certo é que foi uma grande organização dos tupinambás e que quase veio abaixo a fundação de Belém, dentro dessa região em que ela se encontra hoje. É uma cidade que vai caminhar, ela caminha nas suas beiras, ela caminha por essa entrada inicial e ela vai então surgindo a partir da primeira rua, que é a Siqueira Mendes, a antiga Rua do Norte, e também em direção a esse complexo, que hoje a gente chama de Ver o Peso. Desde o século XVII, essa presença portuguesa ela era muito marcante. Hoje, aquilo que muita gente alegava como sendo uma pobreza, hoje é um dos elementos mais pensados pela coroa portuguesa desde essa presença do século XVII. Não é que aqui não se tivesse desenvolvimento, muito pelo contrário, se entendia a Amazônia como um espaço possível e próspero. E a coroa portuguesa, a todo momento, demonstrou isso, que esse espaço ele era um espaço importante, um espaço de circulação de mercadorias, porque era a porta de saída de muitos produtos, chamados aí produtos da floresta, cacau, baunilha em algum momento, você tem depois no século XVIII o arroz, você tem o algodão saindo daqui da Amazônia. E o Porto de Belém, juntamente com o Porto de São Luís, eles passaram a ser centrais nesse movimento. Ainda não é um porto como a gente entende hoje, dentro dessa área portuária que foi construída somente já no final do século XIX, início do XX, mas essa região, por exemplo, ao lado dessa área que organizaram a primeira construção para haver o peso, para ter essa pesagem, essa fiscalização, havia uma casa chamada Casa das Canoas. No século XVIII, alguns mapas, inclusive, retratam e mostram essas casas das canoas, porque eram lugares nos quais as embarcações chegavam e atracavam. E isso, logicamente, favorecia esse contato e a possibilidade de você pesar os produtos que estavam saindo ou entrando dentro dessa área. O Porto de Belém, que vai ser desenvolvido ao longo do tempo, ele teve um papel importante. Então, o que a gente chama de Ver o Peso é uma construção pequena, não é o complexo do Ver o Peso que a gente entende hoje. Ele era uma área muito localizada. Hoje, alguns estudos, inclusive do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, identificariam ele no cruzamento da 15 de novembro com a antiga Rua da Cadeia, na frente da Praça do Relógio. E ali é interessante porque no século XVIII, quando a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão ela se fixa aqui nesse território, dizem que a construção ela ficava ali, exatamente na antiga Rua da Cadeia. Para a gente entender o que era essa construção, havia tido uma concessão portuguesa no século XVIII e a companhia era um lugar onde havia uma espécie de controle também sobre essas produções que entravam e saíam. Quando a gente entende, então, que essa área era próxima ao haver o peso, faz todo sentido, porque a companhia ficava, e era lógico que ela ficasse, numa área próxima a essa lógica de pesagem, porque era fundamental para ela saber o que estava entrando e o que estava saindo, porque ela tinha concessão da coroa portuguesa para controlar essas produções que circulavam exatamente daqui, ou que saíam de Belém e iam para Portugal e eram reexportadas, com um papel muito de destaque para o cacau naquele momento, no século XVIII. Hoje, quando a gente pensa no complexo do Ver o Peso, ele começa aqui na Rua da Ladeira e aí ele se estende até o final da Boulevard Castilhos França, incorporando inclusive as praças, que é a Praça Dom Pedro II e a Praça do Relógio.
É uma área que tem aí cerca de 25 mil metros quadrados, uma área bem extensa, que hoje é reconhecida como todo esse complexo do Ver-o-Peso, bem diferente do que a gente tinha até o século XIX. Essa área que a gente conhece, que hoje vai caminhar ali na frente, no Boulevard Castilhos França, era uma área que foi arruada depois. Houve um crescimento sobre essa área que antes era de praia, né? Para usar o termo da época, para a ideia da praia, ela foi arruada, então ela foi empurrada 50 metros, a tal ponto que você tem, vai ser depois, por volta da década de 40 do século XIX, é que essa construção inicial do Ver-o-Peso teria sido desativada, demolida, e aí se pensa esse Ver-o-Peso de uma nova roupagem a partir do final do século XIX, e aí o Ver-o-Peso vai se confundir com o mercado de peixe. O mercado de carne foi construído depois. E aí eu vou ter a construção em 1899. Já esse mercado, pensando ali esse ferro trazido principalmente da Europa, a construção, parte dela em Art Nouveau, aí você já tem uma nova ideia de Ver-o-Peso, pensando a partir do mercado de ferro, logo depois, já no início do século XX, a construção do mercado de carne, aí já do Francisco Bologna, e ao lado você teria esse complexo de mercado urbano que aí vai se convencionar chamar de Ver-o-Peso. É bem interessante a gente entender essa dinâmica, o quanto ela vai se alterando ao longo do tempo, de uma construção inicial para você pensar no final do século XIX, com toda a dinâmica também do próprio desenvolvimento da época da borracha, essa construção do mercado de peixe, também chamado de mercado de ferro, depois você tem o mercado de carne, que tudo isso hoje faz parte desse complexo do Ver-o-Peso. O Ver-o-Peso é um patrimônio cultural daqui da cidade de Belém, do estado de Pará. É a maior feira aberta da América Latina, é a nossa aqui. Ela abastece a metade do mundo praticamente. Praticamente eu estou com 56 anos, quase 30 trabalhando no Ver-o-Peso. Para mim é uma glória, uma beleza. É onde eu fico satisfeita mais do que na minha casa. Local onde nos acolheu, né? Onde nós temos o maior prazer de trabalhar. Minha casa, minha vida, Ver-o-Peso. Daqui que eu levo o sustento para minha família. Também é bom. Tem trabalho melhor do que esse. Trabalha só ter meio-dia, vai embora para casa, come, dorme. Tá ganhando dinheiro ainda. Ver-o-Peso é uma universidade, a maior universidade do Brasil. Aqui a gente aprende de tudo. De forma rápida. É a nossa escola. O pessoal se forma rápido. Trabalho aqui desde moleque, aqui desde 50 anos aqui no Ver-o-Peso. Mas a gente não sai daqui, a nossa vida é aqui. Tudo que a gente arrumou é aqui que a gente tem. Minha vida. Meu ganha-pão, meu marido, tudo. Porque ele que me dá de comer, de beber, de vestir. O Ver-o-Peso pra gente significa muita coisa. Primeiro, é o cartão postal de Belém. Para mim é uma fonte de renda. Daqui eu educo meu filho, sustento minha família e trabalho aqui. Sempre trabalhei aqui. O Ver-o-Peso para mim significa muita coisa. O Ver-o-Peso para mim é meu ganho de vida, é tudo para mim. Trabalho aqui desde 18 anos de idade. Nunca pretendi e nem quero trabalhar empregado, porque eu sou acostumado aqui. Aqui eu tenho tudo o que eu preciso. Então isso aqui, além de ser o cartão postal, aqui é uma fonte de renda e aqui é onde todo paraense tem que vir. Querendo ou não, vem na feira do Ver-o-Peso. Apreciar, fazer compra e adquirir o que necessita. Ver-o-Peso, pra mim é uma escola. Aqui tem de tudo se aprende. É só isso que tem aqui. Ver-o-Peso é bom, maravilhoso. É tudo que quer aqui no Ver-o-Peso. Quando o IPHAN
ele vai tombar essa paisagem da cidade, que é o complexo. Em 1977, é quando a gente tem esse reconhecimento por parte do IPHAN, toda essa área vai ser pensada, mas aí tem a ver já com outro momento ali de construções. A última grande reforma que o Ver-o-Peso teve foi na década de 90, que foi mais ou menos essa estrutura, de mais ou menos porque não é mais a mesma, né, no sentido do próprio tempo. Mas a ideia de feira, daquele espaço ali reservado, de você ter uma ideia um pouco diferenciada, mas até certo ponto preparada para uma ideia de turismo, já é da década de 90. Que é mais ou menos o modelo que a gente encontra hoje em 2022. Mas tem aí que se reconhecer todo um processo de mudanças, logicamente, que a depender do momento histórico foram ali refletidas. Nós estamos aqui fazendo uma atividade que é essencial, que é vender alimento, e as pessoas vêm, façam suas compras, comprem seus alimentos, levam para suas casas. A gente tem que agradecer o máximo nesse nosso cartão postal, que faz um trabalho fundamental nessa cidade, que é o abastecimento da cidade de Belém. Todas as feiras livres de Belém e a maioria dos supermercados depende do Ver-o-Peso, as cidades vizinhas. Então, esse é um grande trabalho que nós fazemos. E a gente só tem que agradecer este local, que mais anos que se passa, a gente está aqui para organizar, para defender, para manter vivo, para manter funcionando o Ver-o-Peso. É assim que a gente faz o Ver-o-Peso no dia a dia. Nós temos cerca de 1000 associados. Agora, no Ver-o-Peso como um todo, nós temos cerca de aproximadamente 5.000 trabalhadores e trabalhadoras. Do meu pai me criou, eu criei meu filho e meu filho está trazendo a minha neta. No caso, são 4 gerações só no Ver-o-Peso. Eu só agradeço a Deus. A gente praticamente vive aqui de dia e só vai dormir à noite na nossa casa, né? Da agora que meu marido falou, tu não para mais, não, tu não para mais, tu saiu daqui 5 horas. Aí, entendeu? Só sabe quem tá dentro, quem não sabe, né? Mas é uma vida, a gente vive aqui trabalhando. E de noite a gente vai dormir para nossa casa, a gente agrega muita família, a gente emprega, a gente leva o pão de cada dia. E eu fico feliz porque não é só nós, as pessoas que estão em volta da gente também. Num momento desse difícil, de sem trabalho, as pessoas reclamando do preço alto, mas a gente estamos aqui, trabalhando e também dando trabalho, entendeu? Não é muito, é pouco, mas estamos aqui, na parceria. Eu sei que a gente precisa de muita coisa. Precisa melhorar muita coisa, precisa. Mas eu tenho fé que vai dar certo no final. Essas relações sociais, elas são muito frutíferas no Ver-o-Peso, porque ela tem a ver com um cruzamento de sujeitos. O Ver-o-Peso, ele não é apenas o lugar da venda. O lugar da venda, muitas vezes, já é o final e é o início de determinadas relações. Ele é o final porque são muitos produtos que vêm, que são abastecidos pelos interiores, às vezes até de outros lugares, de outros países, chegam aqui. Eles são vendidos no mercado e ali também, a partir deles, se estabelecem outras relações. É o caso, por exemplo, das erveiras do Ver-o-Peso, muito conhecidas, mas elas fazem parte de um universo que já é de constituição de novas relações sociais a partir do momento em que essas produções elas chegam. Porque até chegar, já se passaram aí também uma série de outros sujeitos dentro dessas relações. E ali, lógico, como ele é um mercado, se refazem também, se constroem outras possibilidades. Até mesmo da venda de produções que saem daqui. É o banho de cheiro. Esse banho atrai as coisas boas, sorte, saúde, prosperidade, dinheiro, tá? É o banho cheiroso. Esse banho contém pataqueira, manjericão, abre caminho,
chega-te a mim, só coisa boa. Aí eu já levo tudo para casa, para encher nas garrafas, para trazer amanhã. Amanhã eu só faço acrescentar a água de colônia ou água de chama, deixa apurar para usar. Quando for usar tem que diluir na água para poder tomar o banho. Nunca se toma um banho puro assim. É para dar tudo certo, para o cliente se dar de bem e depois voltar para dar o resultado positivo. Olha, essa é a chama de dinheiro. Ai, uma delícia. Cheira muito. Ela vem dos interiores de Belém. Lugares por nome Abaetetuba, Barcarena, Boa Vista. Ela vem lá de Mosqueiro, vem lá de Coraci. Tem as senhoras que plantam essas ervas. Algumas é colhida na mata, no mato. Algumas são plantas de jardim, de quintal. Minha bisavó trouxe meu avô trouxe minha mãe e Socorro Loura tá aqui. Aqui eu casei 4 filhos desse banco e formei, tá? Eu vim grávida trabalhar do meu filho. Só o meu filho tá com 35 anos, mora em São Paulo, concursado. E eu já trabalhava aqui. Eu vim de bisavó. Eu já tenho 50 anos de filho. De tudo da minha vida. Essa barraquinha aqui, ela é o meu marido, porque é daqui que eu vivo, filho, entendeu? Então eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui nessa feira do Ver o Peixe. 80 barracas, nós todas somos famosas. Antigamente nós vendíamos aqui, não tinha tantas casas vendendo as mesmas coisas que nós vendemos. Aí quer dizer que a nossa venda caiu muito. A gente vende muito os nossos perfumes atrativos, é o nosso carro-chefe, né? Nossos perfumes atrativos. Aí tem a Diroba, tem a Copaíba, tem os banhos atrativos. O turista vem, eles gostam muito desses perfumes, né? O que eles devem esses perfumes. Tenho uma filha formada, graças a Deus. Tem outro filho que está se formando. Minha filha, inclusive, estuda em Paris. Minha filha estuda na Universidade de Sorbonne, fazendo mestrado. A gente fala muito dessa ideia do mercado como as produções que chegam, e de fato ele é conhecido por isso. Mas há também produções que estão circulando ali pelo próprio mercado e como ele possibilita também o estabelecimento de relações entre os sujeitos que fazem a venda, as negociações, as brincadeiras, tudo isso faz parte desse universo que é também, de alguma maneira, recriado a partir dessas relações constituídas. Eu tenho 28 anos, trabalho numa Baetetuba, fazendo a cultura do nosso Europa, aqui no Ver o Peixe. É carimbó, meu filho. Eu trabalho vendendo pedrade e falando sobre a cultura, sobre o carimbó, sobre o siriá, sobre o nosso brega, aqui no Ver o Peixe. Então, sou de Djavan, trabalho em Sul, urubu do Veropa, e vivo o nosso carimbó, vivo o nosso urubu e a gata da moradeira. Pensar esse porvir da cidade é pensar também a maneira com que as pessoas vão reconhecer esse patrimônio. Valorizar essa história também é importante para a gente preservar esse espaço e entender que ele não é apenas um lugar dessa presença específica ou em algum momento que vai se lá comprar o peixe, mas ele faz parte da própria dinâmica da cidade. Assim foi constituído lá atrás pelos indígenas, depois apropriado pelos portugueses e pelos outros sujeitos que transitam na cidade, brancos, negros, no século XVIII, no século XIX, e que também constituíram as suas visões sobre esse espaço
e projetaram esse espaço que hoje chegou até nós. Eu trabalhei desde meus 15 anos no Ver o Peso. Parei, depois voltei de novo. Tem um bom tempo. Daqui que a gente paga nossa família, paga despesa, entendeu? Tudo no Ver o Peso. Achei sorrir. Era sorrir, né, Morena? Nosso amigão, cadê o lugar, mãe? Fez com essa aí, é? É preciso conhecer, preciso entender também para que a gente possa cada vez mais preservar e que as autoridades entendam que, para além dos elementos políticos, que ele é um espaço também de identidade desses sujeitos que ali coabitam diuturnamente e também de convivência nosso, quanto paraense, quanto indivíduos que pensam esse patrimônio e querem a valorização desse patrimônio. Vou buscar minha sereia.